Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do AgroDebate. O programa aqui de segunda a sexta-feira debate o agronegócio aqui no canal AgroPlus. Muito obrigado a você que está conectado conosco, está nos assistindo, na esperança de absorver o máximo de informações sobre o agronegócio. E é isso que você vai ter hoje conosco. Já convido os meus de casa, Daiane Kerneve, especialista em agronegócio, e Odenir Zancanaro Bianco, especialista em negócios. Seu Bianco, seja muito bem-vindo. Vamos discutir hoje vários assuntos importantes, entre eles a última reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, hein? Oh, que ótimo, José. Vamos lá, e hoje temos um convidado especial, então rapidinho para a gente ouvir o que ele tem a nos falar. Daiane, seja bem-vinda. Boa noite, José. Boa noite, Bianco. Boa noite a todos os telespectadores. E vamos ao nosso agrodebate, né? Debater o agro. Daiane, é muito importante. A Frente Parlamentar é uma das principais representantes aí, né, da agropecuária lá dentro da maior instância, né? Ou seja, Câmara dos Deputados, Senado, tudo de olho aí. A gente tem, inclusive, um representante que a gente já falou muito por aqui, que é o Pedro Lupion, que é o presidente da FPA e que tem levantado várias bandeiras da agropecuária, né? É importante a gente falar sobre esse assunto. Sim, José, essa frente ela vem trazendo informações até deputados e conhecimento para que os votos sejam de acordo, né, com a realidade do campo. Então é muito importante levar conhecimento técnico e também informação de verdade, porque às vezes surgem esses projetos mirabolantes que são muito fora da realidade, né, fora da caixa, eu digo até. É uma pessoa que está totalmente fora da realidade do agronegócio e quer fazer algo sobre o agronegócio. Então eles levam informação e daí a conversa é um pouco diferente. E hoje aconteceu, agora há pouco, né, terminou a última reunião do ano, a última reunião almoço do ano, né, como eles chamam, e a gente vai conversar com alguém que participa, né, sempre e é bem ativo dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o Tiago Rocha. Ele é consultor de relações governamentais. Eu já faço o convite para ele chegar e formar essa bancada digital aqui para a gente falar sobre esse assunto, já que foi hoje o último dia, a última reunião. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar conosco aqui. Bom, boa noite, Jussan, doutora Daiana, senhor Bianco. Também boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Então, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês no AgroDebate. Para que a gente possa entender tudo, daqui a pouquinho a gente debate com você. Primeiro eu faço o convite para quem está ligado no AgroDebate. Vamos debater o agronegócio? Tiago, já começo perguntando para você, meu querido, que estava presente nessa última reunião aí da FPA de 2024. Nesse ano foram discutidas pautas importantíssimas, né, para o setor. Eu gostaria de saber dessa última reunião, o que é que foi discutido nela, você que estava presente e sempre está ativo aí nas discussões que envolvem a FPA. O que foi discutido nesse último dia, nessa última reunião aí? Bom, Jussan, a pauta principal foi a reforma tributária. Nós tivemos a aprovação da PEC 45 lá atrás, a emenda constitucional. Essa emenda constitucional trouxe as balizas principais da reforma tributária e neste momento nós estamos discutindo a regulamentação. Então houve um projeto de lei. Esse projeto passou pela Câmara, foi no Senado, foi alterado, voltou para a Câmara. Esse projeto é o que vai dar as diretrizes básicas aí, fundamentais para o exercício, né, para a aplicação dessa reforma tributária. Para o setor agropecuário, que é esse o foco da Frente Parlamentar Agropecuária, que é o impacto diretamente para o produtor, para a agroindústria e para aqueles que financiam a atividade agropecuária. Então teve um rol ali de coisas, de questões que conseguiu se avançar durante esses debates. Então o destaque que eu faço
para a discussão de hoje, ou seja, o relatório está hoje na Câmara para aprovação desta lei complementar. Havia primeiro um receio, né? Um dos principais receios dos produtores rurais seria o alcance daquela redução de 60% aplicável aos insumos. Aos insumos e à produção, a PEC 45 autorizou uma redução de 60% da alíquota. No entanto, o que não ficou muito bem definido é se a lei complementar traria um rol exemplificativo ou se seria um rol taxativo. Então, explicando para o nosso telespectador, esse rol exemplificativo significaria o seguinte: todos os insumos que estão nessa lista recebem os 60% e, eventualmente, outros insumos similares também recebem 60%. Não, se fosse um rol taxativo, o entendimento seria: não há um insumo naquela lista, aquele insumo recebe carga tributária total. E isso gera um problema muito sério. Por quê? Porque os insumos eles estão a todo momento saindo insumos mais modernos, nós estamos conseguindo entrar com insumos mais eficientes, e aí nós teríamos uma situação em que os insumos mais novos teriam uma carga tributária, em tese, do que insumos mais ineficientes, né? E a solução que foi dada na Câmara é uma solução, o pessoal gosta de usar termo em inglês, chamado Fast Track, que o Ministério da Agricultura, né, enviará, sempre que houver novos insumos a serem inseridos nessa lista, para a Receita Federal, para o órgão responsável, para que sejam incluídos esses insumos. Esse é um ponto bastante importante para a gente, tá? O segundo ponto, que trata da carga tributária do produtor rural, ou seja, do aproveitamento da carga dos insumos, toda a sistemática da reforma tributária o produtor paga insumo, tributo nos seus insumos, ele aproveita esse tributo e, quando ele faz o faturamento da produção, ele abate ali no que ele teria que pagar dentro do seu documento de arrecadação. No entanto, nós tínhamos um problema com o texto original, porque o texto original diz ainda que pode haver o cancelamento de alguma parte desses créditos, com alguma suspeita, enfim, isso fica muito vago e muito à mercê de interpretações do órgão fiscalizador. Então, a trading, né, no caso de uma operação, por exemplo, com soja, ela poderia se ver compelida, né, pelo risco de algum crédito que ela absorveu do produtor rural ser cancelado lá no futuro. Ela podia entender o seguinte: olha, vai ficar muito mais seguro se eu arrecadar todo o imposto, descontar do produtor rural, e aí ninguém vai vir cancelar esse crédito meu porque eu estou seguro. Só que nesse cenário, o produtor rural ia ficar com toda a carga tributária acumulada nele, e ele precisaria fazer um processo que hoje as empresas penam bastante para fazer, que é de restituição de créditos acumulados. Então nós teríamos um agravamento nesse cenário, né, no cenário fiscal, procedimental aí, de pedidos. Imagina, pessoas físicas, produtores rurais, mais de 5 milhões de produtores rurais, tivessem que ir lá fazer esse pedido de... Então não fazia nenhum sentido. E a solução que foi dada agora no relatório é que haverá o diferimento. Então o produtor adquire o insumo, vem lá na nota fiscal quanto tem de adubo, quanto ele está pagando de adubo e o quanto ele pagaria de imposto. Não vai estar pagando imposto, vai estar diferido esse imposto. E aí ele entra com isso para dentro da contabilidade dele e ele calcula o imposto apenas quando ele for faturar a sua produção: soja, milho, algodão, gado, enfim. Essas duas soluções são as que merecem destaque, porque a gente estava bastante preocupado no impacto que elas gerariam para o campo. Daiane? Tiago, a gente sabe que a reforma trabalhista tributária é algo que vem preocupando o produtor rural, principalmente por causa dessas incertezas, né? Ela veio com uma narrativa que facilitaria, né, os impostos, e na verdade o que a gente tem visto é que nem mesmo vocês que estão ali estudando ali o processo todo não está entendendo muito bem como que vai funcionar. Então, sobre esse tema, quais são os maiores desafios da reforma que vocês pretendem minimizar? Olha, algumas coisas a gente pode ainda melhorar dentro do processo legislativo. O fato de aprovar um projeto de lei complementar agora não significa que ano que vem
as entidades não possam se movimentar e apresentar outro projeto de lei complementar corrigindo distorções. Isso é até esperado, tá? Isso é até esperado, é até desejável, porque é uma reforma muito grande, né? Não dá para corrigir tudo de uma vez só. De fato, o período de transição vai ser extremamente desafiador, talvez ainda mais para empresários, para o comércio e para serviços, tá? Então, o comércio, vamos pensar lá, comércio que paga lá PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, um comércio que tenha uma atividade diversificada, esse vai ter uma complexidade gigantesca, porque durante o período de transição começa a cair a carga tributária dos impostos atuais e começa a crescer a dos impostos novos até eles se cruzarem, os impostos novos substituírem os anteriores. Então, se você gerava lá uma quantidade de documentos de arrecadação, provavelmente vai dobrar a quantidade desses documentos e todos os anos você vai pagar valores diferentes, percentuais diferentes. Então, a complexidade é gigante, né? Para o produtor rural, o que as entidades precisam fazer agora, a gente fala entidades porque esse é um segmento bastante organizado, né? Eles precisam se organizar agora e debater com os produtores rurais, debater com as contabilidades, as universidades, as escolas técnicas, para formar contadores especializados em agro, pelo menos até 2032. Então, há tempo de formar muita mão de obra. Eu acho que isso precisa vir para o centro da prioridade. Eu sei que a ProSoja Mato Grosso tem um projeto dessa natureza, para realmente sair um pouco do campo representativo, né, institucional, e vai lá tentar ajudar a formação de mão de obra, porque, sem sombra de dúvidas, os trabalhos que não conseguir ser feito com maestria nessa área contábil vai representar aumento de carga tributária. Tiago, teríamos outros assuntos que a gente gostaria de conversar contigo. Esperamos ter outra oportunidade para conversar com você. Conversamos com o Tiago Rocha, que é consultor de relações governamentais e presente sempre aí na Frente Parlamentar do Agronegócio. A gente só tem que agradecer o trabalho que a Frente tem feito e desempenhado em prol da agropecuária brasileira. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E nos encontramos aqui em breve para debatermos outros assuntos de interesse do setor. Muito obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Continuamos com nós aqui de casa, o Denir Zancanaro, o seu Bianco e Daiane Kirneve. A Daiane, especialista em agronegócio, e o seu Bianco, especialista em negócios. Se a gente continuar falando sobre os trabalhos da Frente Parlamentar, e não somente os trabalhos da Frente Parlamentar, mas ela talvez como um dos maiores representantes, né, da agropecuária brasileira, é claro que dentro, né, do Congresso Nacional, enfim. Quando se trata de outros assuntos referentes ao trabalho desempenhado, a moratória da soja também foi algo que foi discutido e vem sendo discutido ainda, né? Seu Bianco, o senhor que ainda não teve a oportunidade de falar por aqui, vamos falar sobre moratória da soja, já que com esses novos desdobramentos que vem acontecendo, a gente já sabe que o governador, a princípio a gente tinha tomado uma imagem muito boa, né, do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, por ele ter aprovado aquela lei e ter tornado lei, ter feito tornar lei uma proposta que proíbe incentivos fiscais por parte do estado de Mato Grosso a empresas que sejam signatárias da moratória da soja. Parece que houve aí uns vetos por parte do governo e que tem deixado a Frente Parlamentar de cabelo de pé, né? Jussan, beleza, boa tarde a todos que nos assistem. Deixa eu só complementar, o Tiago é um rapaz muito compromissado, então ele teve o tempo dele reduzido. Eu vejo, sobre o tema que o Tiago estava tratando, eu vejo que essa reforma tributária, ela está muito complexa, então deixa o produtor rural, deixa ele... Seu Bianco, só um minutinho. Desculpe te interromper, mas o teu áudio, ele eu acho que quem vai nos ouvir, ele não vai ouvir muito bem. Vou fazer o seguinte, a gente continua debatendo esse assunto, vamos fazer um breve intervalo comercial e logo na sequência a gente vai resolver esse problema com o seu Bianco e na sequência a gente ouve o que o senhor tem a dizer, combinado? É o primeiro intervalo comercial de hoje, daqui a pouquinho o Agrodebate está de volta.
O Agrodebate está de volta e o assunto da vez é a última reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária de 2024. Conversamos agora há pouco com o Thiago Rocha, que é consultor de relações governamentais e sempre está presente nas reuniões. Já fez uma introdução sobre o que foi discutido, né, nessa última reunião, e é por isso que eu convido de volta aqui meus amigos Daiane Kerneve, especialista em agronegócio, e seu Odenir Zancanaro Bianco, especialista em negócios. Seu Bianco, no bloco anterior a gente tentou falar contigo, mas acho que agora está tudo resolvido, né? Pode falar conosco. Vamos ver aí se estamos tudo perfeito. Então, Jossá, o Thiago é um especialista e ele participa realmente nas reuniões ali onde são decididos as maiores coisas para os produtores, certo? O que ele falou foi da reforma tributária também, né? O que deixa todo produtor de cabelo em pé, porque essa reforma tributária ela é muito complexa, não se sabe direito o que vai acontecer. Todo e qualquer produtor fica à mercê do que é que vão fazer. E como ele falou também, nós temos poucos especialistas no agro, na tributação, os contadores especialistas. O contador nosso geralmente é o mesmo contador para todas as coisas. O que nós precisamos, nós, produtores rurais, precisamos nos especializar como contador e fazer a coisa certa. Você fazer uma coisa errada ou escrever certo, a diferença é mínima, é só controle. Então eu acredito muito que no passar desses 7, 8 anos que vai ser essa adaptação, irão sumir os produtores rurais individuais e vão todos eles serem pessoas jurídicas, todos eles vão se tornar em empresas. Aquele produtor rural pequeno, ele também vai ter que se tornar uma empresa para ter essa contabilidade, uma facilidade maior. Ou ele vai ser pego pelo fisco e aí sim é que vai criar dificuldades para o produtor. Daiane. Jussa, e uma coisa importante também que o Thiago mencionou, a gente tem visto que a Frente Parlamentar da Agricultura tem se movimentado com relação a essa reforma tributária, porém, o que a gente não está se atentando prontamente é que os empresários serão muito impactados, muito impactados. Então, as empresas também se informem sobre essa reforma, façam frente, reúnam uma iniciativa para que tenham também uma voz ativa, porque essa reforma ela não afeta só o agronegócio, ela veio com uma reforma que vai facilitar, que vai unificar os impostos, e a verdade dos fatos é que a gente não tem uma dimensão do tamanho que vai ser esses impostos, essas obrigações que teriam que ser feitos pelos contadores. Então, já vão conversando com os contadores de vocês, já vão se informando, assistindo, e essa é a importância dessa frente parlamentar. Muitas vezes, quando a gente ouve falar em reforma, quando viu já foi aprovada, ninguém fez nada para que fosse pedido isso, né, ou para que fosse melhorado esses textos. E a gente falou da Frente Parlamentar Agropecuária, mas a gente sabe que o comércio também tem os sindicatos, as cooperativas que falam sobre eles, né? Então, movimentar também algo nesse sentido, para que tenha uma defesa e que seja feito algo referente aos interesses deles. Seu Bianco, quer trazer tua opinião? Jossá, essa reforma tributária, ela deixa assim o produtor muito, como eu acabei de falar primeiro, muito de olho em pé, muito de cabelo em pé. A reforma tributária, na realidade, ela vai criar muitas despesas para o produtor, porém essa despesa ela vai ser repassada depois para o consumidor. Mas no primeiro momento, o produtor é que vai arcar com isso. Nós temos um governo que está aí gastando bilhões a mais do que arrecada, então quando se fala numa reforma tributária, a doutora falou muito bem aí, se pensa assim que a reforma tributária vai diminuir a carga tributária do brasileiro.
De maneira nenhuma, isso vai sobrecarregar todos nós, sejamos produtores rurais, sejamos consumidores, porque o governo está gastando desenfreadamente e ele precisa arrecadar mais para poder cobrir esse rombo dele. Então vem muito problema com essa reforma tributária, serão alíquotas alteradas em números elevadíssimos, como o Tiago falou aí, de repente a taxação em adubação será até, se não me engano, 60%. Imagina o impacto que vai dar isso para um produtor rural ou até para o consumidor mesmo, porque o óleo de soja que está na prateleira, quando sair da soja, ele vai ter esse acréscimo em cima desses impostos aí. Então a reforma tributária é algo que preocupa muito não só produtores rurais, mas todo o consumidor brasileiro. Existe até um risco, né, de incentivar práticas de evasão fiscal, além de produção ilegal, especialmente em áreas onde a fiscalização é menos eficiente. Enfim, está trazendo muita preocupação, né, Daiane, a respeito da reforma tributária. Essa reforma ela foi trazida de uma forma ainda que a gente se antenou mais referente aos produtos de matéria-prima básica, né, que é da agricultura, pecuária, porém a gente tem que ver a cadeia final, o consumidor final também precisa ter essa preocupação e estar atento a todas essas alterações, porque a gente precisa cobrar antes que seja feito, né, Jossan? Porque depois que já está na prática, a gente não tem muito o que alterar. Depois eles já contam com aquela receita, já tem a lei efetiva ali. Então agora é o momento de ficar atento, de olhar e estudar sobre ela. Outro assunto que a gente também vem tratando, a gente já tratou várias vezes por aqui e continua sendo tratado dentro da frente parlamentar do agronegócio, é o assunto da moratória da soja, né? Que a gente já sabe que o governador Mauro Mendes sancionou a lei, porém com vetos. Esses vetos trazem, eu volto para você, Daiane, porque é um assunto que te deixou em alerta também, né? Já que traz aí um alerta para o pequeno produtor rural e para o médio também. Jossan, esse assunto da moratória da soja é um assunto que tem se estendido e a luta ela é constante. Imagine só você ficar tendo todo esse trabalho que o pessoal tem tido, toda essa organização para combater algo que é ilegal, né? Olha só que coisa, né? Já foi mobilizado vários prefeitos, entidades, deputados, até o mesmo governador, ele trouxe que é contrário, né? Trouxe o posicionamento contrário à moratória da soja, se posicionou. Porém, o que aconteceu nesses últimos dias foi o veto de 2 incisos. Nós comentamos aqui sobre a lei que é de autoria do deputado Catani, porém, quando foi passar pelo crivo do governador, teve o veto de 2 incisos. E esse veto ele foi mal visto pelos produtores, por empresários, porque eles acreditam que pode ter uma repercussão negativa com relação à eficácia da lei, Jossan, e telespectadores. Então, a gente achava que estavam num ponto e agora é como se houvesse um retrocesso. Essa foi a intenção. A gente sabe que a moratória da soja ela é supralegal. O que é supralegal? Vamos fazer um comparativo aqui. A gente sabe que na lei penal lá existe um artigo que fala que é proibido matar, né? Não pode matar. Se você matar alguém, você vai ser punido e daí tem lá a pena. Vamos imaginar que surge um acordo que fala que se você pensar em matar alguém, você vai ser punido, ou você é um mau cidadão. É algo que não está na lei, não existe, né? É a moratória da soja, Jossan. Nós não temos isso na lei. A nossa lei ela é a mais rígida do mundo. A gente já cansou de bater até nessa tecla. A lei ambiental ela é muito rígida, ela é de 2012 e ela garante 80%
de florestas de reserva no bioma amazônico. Então, qual país do mundo, cita um para mim, que tem uma lei tão restritiva? Aí o que a gente fica batendo na mesma tecla de algo que não é legal, que já é algo muito rígido. E é isso que tem acontecido no Brasil. Todo mundo quer algo sustentável, todo mundo quer algo que não tenha emissão de carbono, porém quem vai fazer? O Brasil. Quem vai fazer? Sempre o Brasil que está pagando a conta. A União Europeia nos impõe várias dificuldades, vários critérios que eles não cumprem. E a moratória da soja é mais uma. E o que acontece na moratória da soja? A meu ver, o prejuízo maior é do pequeno e do médio produtor. Aquele produtor que comprou a sua terra lá, que abriu recentemente, que não tinha condições de abrir antes, abriu legalmente 20%, está tentando fazer o seu plantio de forma legal e está sendo punido por algo, né? Não consegue vender, não consegue fazer o comércio. Essa é a minha maior preocupação, porque já são os grandes, eles têm mais de uma propriedade, eles vão vender por uma ou por outra, eles dão um jeito, eles têm bons advogados, eles fazem bons recursos. Aí o que acontece com o pequeno? Só tem aquela propriedade, entrou na lista negra da moratória da soja. Pronto, não tem o que fazer, porque essa lista, ela não vai te citar para fazer um contraditório, uma ampla defesa, igual que a gente tem no processo judicial, né? Quando alguém me acusa de algo, eu tenho o direito de fazer uma defesa. A moratória da soja, não. Ela simplesmente coloca o nome lá da pessoa numa lista, ela não vai mais vender para 90% das trades. E o que ela vai fazer com essa produção? Ela vai vender mais barato, ela vai ficar à mercê do mercado. Isso acontece, e por que essa preocupação? Por que tem, inclusive, denúncias no CAD, né? Porque isso atrapalha a livre iniciativa, Jussan e telespectadores. Então a gente fala assim, dessa preocupação para não virar um oligopólio. Só os grandes vão conseguir, só eles vão conseguir manter no mercado, fazer boas vendas. Então a gente tem essa preocupação com a moratória e fica rebatendo na mesma tecla tanto tempo de algo que não é legal. Isso é revoltante até, né? Seu Bianco, eu vou trazê-lo para esse debate fazendo uma pergunta a respeito do que a Daiane acabou de falar. A Daiane acabou de mencionar os problemas para o pequeno e para o médio produtor. Para que fique mais fácil para a gente entender, quem é o pequeno e o médio produtor? Jussan, primeiro eu gostaria de fazer mais um relatozinho, só para o nosso telespectador entender um pouco melhor, sobre o que é a moratória da soja. Vamos dar alguns exemplos, que daí já entra quem é o pequeno produtor. Se a pessoa, se o produtor rural dentro do centro-oeste, ele tiver 100 hectares de terra, ele só pode suprimir isso da vegetação, transformar essa mata em área produtiva, somente 20 hectares. Se ele fez isso depois de 2008, e para fazer isso ele pediu legalmente, pagou taxas para a SEMA ou IBAMA, fez tudo legal, instruiu todos os trâmites e aí ele fez essa abertura de 20 hectares, mesmo assim hoje ele não pode vender a produção de soja dentro desses 20 hectares. Então isso, conforme a doutora falou, isso é uma aberração. Eu vi um vídeo agora, essa semana, do deputado Catani, que ele pedia, quase que em estilo de socorro, que todos os produtores contactassem com seus deputados para que o governador não vetasse alguns artigos. Sinceramente, eu não sei quais são esses artigos que o governador vai ter o veto. Eu vi um depoimento do governador muito espetacular, que ele defendia e argumentou que a gente podia interferir junto a essas empresas, que não haveria, incentivou os prefeitos a não fornecerem alvará. Agora a ProSoja entrou no CAD para que tudo isso fosse que essas empresas saíssem fora desse acordo deles.
E agora o governador vem e me parece que quer fazer esses vetos que daí tornaria a lei do Catani ineficiente, ou até ficaria a doutora Daiane até pode nos explicar um pouquinho melhor, ficaria até pior, porque legalizaria o projeto que o desmate era ilegal. Então hoje eu acho que quem está simplesmente nos defendendo hoje é a ProSoja, e nós teríamos que questionar o governador o porquê dos vetos que ele está tendo agora nesse momento. Daiane. Tinha cortado já o seu microfone. O que a gente sabe é que foi vetado o inciso 2º e o 3º do artigo 2º da lei. E esse veto, até a gente conversou antes com o Thiago, ele pode ser interpretado de algumas formas, assim, de acordo com algumas vertentes, ele não é prejudicial, porque no inciso, lá no caput, ele fala sobre as empresas não serem signatárias a nenhum tipo de acordo. Porém, eu vejo que o veto não é necessário. Eles podem estar retirando esse veto e dando continuidade, né, a essa busca de acabar com esse acordo que ele é muito prejudicial para o nosso agronegócio. É aquela velha história, né, Jossan? A gente tem que estar sempre nos defendendo de algo que não estamos fazendo, né? Sempre dando aval para que a Europa venha aqui e dite as normas que eles não precisam fazer, não precisam cumprir. Então a gente tem pesado, né, sobre esse aspecto para o produtor rural mesmo. E aqui você havia feito uma pergunta, né? Seu pai falou ali, o pequeno produtor, ele vai de 50 até 500 hectares, aí um médio já parte até 1.000 e pouquinhos hectares. Aí os grandes a gente sabe que é mais de 10.000 hectares para cima, por aí uma média que a gente sabe que já deu uma cortada aqui na minha rede. Então a gente sabe que nessa média, vamos se basear dessa forma, né? A gente sabe que a agricultura familiar e pequenos e médios produtores são responsáveis por aproximadamente 70% da produção. Né? E se a gente continuar nesse mesmo rumo, a gente está fazendo algo para mudar esse sentido, né? A gente vai continuar dificultando para os pequenos e médios, que daqui a pouco fica inviável, né? Aí o que acontece? Os grandes vão comprando e abarcando todas essas propriedades pequenas, porque eles não têm mais condições de plantar e comercializar seu produto de maneira equivalente aos maiores. E aqui o meu discurso não é facilitando só os pequenos, não, Jossan. Querendo menosprezar os grandes, não. A gente só quer um mercado que seja equivalente, que seja harmônico. Bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo. É o que a gente espera. Bom, esse então foi o primeiro assunto de hoje, né? Que foi essa última reunião da FPA dentro do Congresso, lá junto aos deputados, enfim. Ainda nessa linha de pensamento da moratória da soja e de um protecionismo brasileiro, a gente vai ingressando no nosso segundo assunto. Pelo menos é o que o governo tem divulgado, né? Uma ideia protecionista do nosso mercado, que é um projeto que foi apresentado hoje, né? Um plano nacional para avançar na rastreabilidade de bovinos e búfalos no Brasil. Esse projeto, esse plano foi apresentado pelo nosso ministro, né, do MAPA, o Carlos Fávaro, e ele apresenta aí uma proposta de rastrear bois e búfalos, na intenção de que isso possa melhorar vários itens, como, por exemplo, isso pode garantir mais segurança alimentar para a população, controle de doença,
credibilidade no mercado internacional, transparência e responsabilidade, sustentabilidade e conservação ambiental, eficiência na gestão de rebanhos. Bom, eu já sei que esse assunto vai gerar o que eu gosto mesmo, que é o debate na sua essência, né? Daiane, só para a gente já iniciar também esse debate, esse discurso ele vem sido propagado pelo governo como algo bom, como já falei aqui na minha introdução, mas eu acho que a sua opinião é um pouco diferente, né? Eu acredito que esse assunto ele dê continuidade no que eu estava falando sobre a moratória. É por aí. Já pode ir dando continuidade aí no seu debate, mas não, antes eu vou perguntar para o seu Bianco. Seu Bianco, o senhor acha que é bom ou é ruim? Jossan, eu acredito que vai fazer mais controle para toda a cadeia da bovinocultura. Eu posso me alongar? Posso falar a opinião completa ou não? Já pode dissertar sim. Eu havia combinado uma coisa, mas desde o início também a gente já se atrapalhou aqui um pouquinho, mas ainda não. Quer saber? Paulo, vem aqui para mim. A gente vai fazer um breve intervalo. Pelo que eu estou entendendo, seu Bianco tem uma opinião, Daiane tem outra. Então vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai debater mais sobre esse assunto. Pode rodar aí a vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. O Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira aqui no canal AgroPlus está de volta. E o assunto da vez é a rastreabilidade de bovinos e búfalos no Brasil. Na tarde de hoje, o nosso ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o nosso ministro Carlos Fávaro, anunciou um plano aí de rastreabilidade para bovinos e búfalos. Segundo ele, segurança alimentar é uma das propostas para esse programa, controle de doenças, credibilidade no mercado internacional, que é o que a gente vem buscando cada dia, um dia atrás do outro, né? Transparência e responsabilidade, sustentabilidade e conservação ambiental, eficiência na gestão de rebanhos. Seu Bianco, especialista em negócios, chega aqui comigo de novo, e Daiane, especialista em agronegócios. Pelo que eu entendi, a opinião dos dois é divergente. Daiane se considera contra. Seu Odenir, seu Bianco, pelo que eu entendi, pode ser a favor. Eu queria a dissertação de vocês, a opinião de vocês a respeito desse assunto. E antes de ouvir a opinião, eu gostaria de trazer uma outra informação, que o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a utilizar, e inclusive há mais de 15 anos já, esse sistema de rastreabilidade. Como é que funciona? Coloca um brinco com um número na orelha do animal, o que vai funcionar como um RG ali, um número que é dele e só dele. E é dessa maneira que se espera que essa rastreabilidade aconteça. Seu Bianco, será que não vai ser bom um programa como esse? Jossan, na minha opinião, é bom. Por quê? Esse brinco, vamos dizer, como você bem pontuou, é uma identidade para o bovino. Esse bovino, você vai saber, você vai acompanhar a vida inteira dele, sabendo quais foram, principalmente a mãe dele e o pai, se esse esperma que ele comprou do boi, se for em fase de, se foi bom, se é produtivo isso, se é um gado de qualidade. E aí, com essa identidade dele, todo o processo, toda a vida do boi até o abate dele, você vai poder saber se esse boi se ele teve uma produtividade boa, um ganho bom.
Hoje o produtor ele tem um cálculo fazendo-se ele tem lá 100 bois, ele faz um cálculo geral de todos os bois. Assim você vai saber qual o boi que não teve uma produtividade boa e qual o boi que até teve. Essa rastreabilidade vai ser bom para o mercado externo, porque senão, aqui uns dias eles vão inventar essa moratória da carne. Você tendo esse acompanhamento e mostrando que você está com esse trato, que você está com esse confinamento, que você está com toda essa produção ótima, com bom controle, isso vai ser muito bom, principalmente para uma venda futura. Uma outra coisa que eu não gosto muito hoje do gado é que, como você falou, vai ter um brinco, acaba-se com aquela marca que é feita com fogo. Isso para o animal também não é muito bom. Você queima o animal, então essa marca não é muito boa. Eu acredito, em virtude dessas vantagens, dessas possibilidades de vantagem, que vai ser bom para o produtor rural. Ele vai ter um custo maior, que é mais de controle, mas isso é automático, tecnologia está aí hoje e é para a gente poder avançar mais, com mais produção. Daiane, sua opinião. Gilson, vamos lá. Essa rastreabilidade, ela já existe desde 2009. Você muito bem mencionou, Santa Catarina já é percussora. Mas o que acontece? A gente sabe que esse assunto trazido pelo Fávaro, ele veio depois de uma reunião com a Marina Silva e a União Europeia. E daí o que acontece? Esses países, eles querem, ou todo mundo quer consumir alimentos saudáveis, sustentáveis, sem floresta e com baixo carbono. Quem que faz isso? O Brasil. Quem que eles querem exigir isso? Do Brasil. Então, o que está me parecendo que esse projeto veio ser uma nova moratória, realmente? Porque é uma forma deles obrigarem, eles colocarem lá para o produtor rural ter, além de ter mais custos, com certeza, porque vai encarecer, né, toda essa produção, e eu penso também no pequeno produtor, vai ter mais custos, vai gerar algo como se fosse uma obrigatoriedade. Os mercados são exigentes? São exigentes, mas aí nós estamos colocando uma regra em nós mesmos. Aí nós somos obrigados a ter essa rastreabilidade do nosso gado, nós somos obrigados a demonstrar que o nosso gado é sustentável, a origem do nosso gado, que é um lugar que é sanitário, que não tem, que tem floresta, que tem todos os critérios. Porque só o Brasil precisa demonstrar algo que o mundo quer. O mundo quer comer algo muito bom, muito sustentável, muito saudável, mas não quer fazer. Então vamos exigir do Brasil, que o Brasil faça tudo o que a gente quer, principalmente o que a União Europeia quer. Esse que é o ponto que eu vejo, o grande problema, que assim, a gente está... E outra, eu acredito que isso vai ser uma nova maneira de taxar, porque assim, pega mal, Ju, se a gente colocar, em telespectadores, a gente colocar mais tributos, fica feio, né? Então vamos fazer assim, vamos fazer um pedágio de carbono, é isso, vamos colocar como se fosse algo sustentável, para a gente conseguir cobrar mais, vamos cobrar um pedágio de carbono. Esse gado que está aqui, ele emitiu mais gás carbono, tá emitindo mais gás, então nós vamos cobrar uma taxa desse produtor. Aquele gado vem de uma área que tem mais reserva, ou aquele produtor vai ter que comprar créditos de carbono para que ele tenha uma produção mais adequada e ele possa vender no mercado internacional. É isso que eu estou vendo se desenhando, Jossan. E assim, muito bom essa questão de rastreabilidade para um controle interno, para saber quais são o gado que mais produz, né? Para saber qual que é a genética melhor para o desenvolvimento, tudo bem, mas isso é uma questão interna. O que está acontecendo é que a gente está criando critérios
que estão dificultando o nosso mercado para nós mesmos. Olha só, o mundo está exigindo algo de nós que eles não fazem e nós estamos aceitando e batendo palma lá para o Fávaro. O Fávaro falando um discurso como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas a gente sabe que dentro disso, tirando a questão da rastreabilidade, é o mercado de carbono disfarçado aqui, é uma moratória disfarçada aqui, é mais exigência para o produtor, é mais exigência para o nosso mercado. Fica mais difícil competir dessa forma. E é isso que eles querem. Como eles não têm a eficiência suficiente, eles vêm lá com um recadinho para a Marina que vamos fazer o seu papel de sustentabilidade, Brasil. Aí o Brasil fala o quê? Sim, nós estamos cooperando, nós estamos trazendo essa agenda para dentro do Brasil. Vamos fazer a rastreabilidade. O que é essa rastreabilidade se não é isso? Se não é colocar mais um custo, se não é colocar mais um empecilho para a gente ter essa venda nossa para o mercado externo, se não é mais uma imposição de dificuldade para o nosso produtor vender seu produto. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Ninguém mais vai poder vender se não tiver rastreabilidade. E daí? Essa carne vai ter carbono, vai ter mais quantos outros requisitos para ser vendido no mercado? Só que, do contrário senso, a gente não tem. Vai lá ver se a França está fazendo um mercado de rastreio do gado deles. Vai lá ver se os Estados Unidos está fazendo algo nesse sentido. Não tem. A gente não tem. E isso vai gerar um aumento para o consumidor final, inevitavelmente. Porque todo esse rastreio, toda essa verificação, essas análises de carbono zero, carbono negativo, carbono positivo, isso vai sair do bolso de alguém. E isso, para mim, é uma taxação disfarçada, Jussan. Seu Bianco. A doutora perguntou muito bem, são alegações firmes e corretas. O que a Europa, às vezes, nos questiona muito, Jussan e telespectadores, é que alguns produtores brasileiros, alguns que têm desmates ilegais, o que é que eles fazem? Vamos na prática. Eu tenho um gado aqui onde eu tenho uma terra legal, como bezerro. Quando esse bezerro começa a crescer demais, que ele ocupa um campo maior, ele leva para um local onde esse local vamos dizer, tenha sido num desmate ilegal, e no final ele traz todo esse gado de volta para onde ele tem aquela matrícula que seria legal. Eles alegam que o brasileiro faz uma jogada ilegal, que onde o bezerro nasce ou ele cresce até uma certa idade e depois da formação dele para passar para boi, essa engorda nessa pastagem em algumas pastagens ilegais. Então isso, se a gente tiver esse controle, automaticamente a gente vai provar a eles que não é isso. Se tiver um ou outro produtor, esse produtor não pode, porque ele está na ilegalidade. Mas eles não podem taxar o Brasil inteiro, conforme a doutora falou. Não há maneira da gente taxar o Brasil inteiro. E eu vejo assim, para o lado até, teoricamente até bom, quando o Brasil começou com criação de frango, que tiveram que os frigoríficos para vender para a Arábia, tiveram que mudar o sistema de abate, que o abate tem que ser feito com um frango voltado, eu não sei direitinho, mas para o lado do sol. Era uma regra que eles diziam para eles poderem comprar os frangos brasileiros, eles teriam que ser abatidos no sistema deles, senão eles não comprariam. Os frigoríficos se adaptaram. Hoje todos os frigoríficos têm isso, e quando os frigoríficos novos já entraram no sistema que poderia ser para vender para os árabes. Então eu acho que depois, com esse passar do tempo, isso vai se tornar uma normalidade. Apenas e tão somente, concordando com a doutora, não podemos ser taxados que somente nós deveremos fazer isso. Se nós fizermos, teremos que ter alguma vantagem, principalmente no preço, e provando que nós temos muito mais qualidade que os outros países.
Daiane, quer contrapor? Justo, é um ponto importante isso que o Bianco trouxe. Se essa rastreabilidade fosse para garantir que a minha carne tivesse um selo com um preço maior, para esse mercado que é mais exigente, que ele pague a mais por isso, né? Da mesma forma que eu quero um produto de qualidade, que tem um vínculo, um rastreio, então que eu pague esse preço, né? Que eu tenha como saber toda a procedência, todo o rastro lá que esse gado passou, se ele passou pelas vacinas. Mas aqui a gente também tem que lembrar, Jossan, que a gente tem um órgão que é muito fiscalizador e muito ativo, que é o INDEA. Ele tem esse controle de vacinas, ele tem controle de local. Então, assim, se fosse nesse caso, eu seria favorável, com certeza, né? Seria uma forma de controle, mas a gente sabe que isso está voltado a essas agendas de ONGs que querem exigir muito do nosso produto, muito do nosso país. Eles querem uma cooperação de algo que eles não contrapõem em nada. Eles só querem exigir. Na verdade, é uma via de mão única, né? Eles exigem e a gente faz. Então, parece que assim, o mercado não está devolvendo ao produtor tudo o que eles estão exigindo. A moratória da soja é um exemplo. Né? Vamos exigir que o produtor não desmate, não tenha irregularidade, não tenha nenhum problema. Quanto que eles estão pagando a mais por isso? Quanto que eles vão pagar a mais nessa carne, nessa carne aqui que será rastreada? Eu acredito que isso só vai cortar os custos, só vai cortar os lucros, né, daquele produtor, daquele pecuarista. Não vai ser efetivamente a finalidade muito bonita, né, traz ali uma narrativa muito boa, mas o que a gente sabe é que isso já surgiu depois de uma conversa da Marina e já foi direcionado ao meio ambiente, a essa agenda, né, de vamos diminuir os gases de efeito estufa. Mas aqui eu quero deixar uma insatisfação minha. Por que só a agricultura tem que diminuir os gases de efeito estufa? Por que só a agricultura? Por que só a pecuária? Quem são os que mais emitem? Não são a agricultura e a pecuária. A gente pode fazer uma pesquisa básica aqui, simples. Eles ficam falando do gado, do pundo, não sei o que do gado. Gente, isso é um absurdo, uma bobagem. Vamos pensar um pouco fora da caixa. Não ficar seguindo esses influencers que não sabem nem o que falam. Vamos pensar um pouco na nossa realidade. Eles querem exigir muito do nosso mercado, isso encarece para o consumidor final também. Então, o consumidor final tem que estar atento, assiste o Agrodebate, que a gente vai trazer informação de qualidade aqui para os telespectadores, pensar um pouquinho melhor, que não é o agronegócio que fica poluindo, não. As indústrias poluem muito mais, os carros poluem muito mais. E eles não estão sendo colocados na forca como a gente está. E o que está acontecendo? Se a gente for analisar na ponta, Jossan, a pecuária daqui a pouco vai ficar desestimulada, porque eles estão colocando sempre mais custos, mais exigências, e o pessoal vai querer começar a plantar nessas áreas, né? Porque criar gado é um desafio, realmente. Só quem tem o gado sabe da dificuldade que é, e agora eles vão impondo cada vez mais questões. Se fosse só rastreabilidade, estava tudo certo. A questão é o que vem por trás disso. Acho que se a gente tivesse mais 5 minutinhos, a gente ia ver a Daiane aqui, ó, saindo fumacinha pelos ouvidos, assim, igual nos desenhos. Gente, nosso programa de hoje está acabando. Eu gostaria de ter debatido hoje as críticas do Trump, as tarifas do Brasil. Eu vou jogar isso para o seu Bianco, mas eu vou pedir 1 minuto, seu Bianco. José, eu só queria acrescentar no comentário da doutora Daiane ali, rapidinho. Não, fica para outro dia. Amanhã. O Trump está querendo taxar todas as importações brasileiras, porque ele acha que o Brasil está taxando demais os produtos dele. Aí é complicado, estamos lidando com o nego graúdo, hein? Isso aí dá para a gente encarar, inclusive, como o Brasil levando um tapa igual ao tapa que estava dando?
Exatamente. Nós temos a ação de não querer de taxar algum produto dos Estados Unidos. Eles têm a reação de também taxar produtos. Tá certo. Vamos tentar discutir um pouco mais sobre isso, talvez no programa de amanhã, mas o programa de hoje terminou. Obrigado, meus amigos. Seu Bianco. Falou, obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Daiane. Obrigada, Jassan. Obrigada, Bianco. Obrigada, telespectadores que nos assistem. Desculpa aí, me exaltei um pouquinho, mas fica a reflexão. Assim que é bom, a gente quer isso. Eu queria até mais, se tivesse mais tempo eu deixaria aqui, ó, você falando que, rapaz, ainda bem que não tá junto com a gente, senão ia quebrar o estúdio aqui. Beijo, boa noite para vocês, tchau. A você ligado aqui no canal AgroPlus, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Agrodebate. Uma boa noite para você.